No vídeo de hoje nós vamos desenvolver o algoritmo Depth First Search, ou de forma mais concisa DFS. Nós vamos utilizar o código que desenvolvemos no vídeo anterior para explorar um labirinto utilizando o DFS. Antes de introduzir o algoritmo, nós vamos desenvolver algumas funções para nos ajudar a visualizar o resultado de uma busca utilizando o DFS. Mark é a primeira função para nos ajudar a visualizar um caminho no labirinto. Dado uma lista de pontos representada por list maze lock, nós marcamos o labirinto com a célula do tipo path, indicando o caminho encontrado pelo algoritmo. Clear é a função que reverte a função mark. Dado uma lista de pontos, nós marcamos o grid com uma célula do tipo empty. Nós criamos uma data class node para representar o caminho de um labirinto. A classe introduz um tipo genérico T, uma vez que a classe node pode ser utilizada para descrever caminhos de tipos diversos. No nosso exemplo, T é a classe mazeLock, que representa uma posição no nosso labirinto em duas dimensões. Node recebe uma posição representada pela variável state, e o node anterior a state representado pela variável parent. Nós vamos utilizar as variáveis cost e heuristic em vídeos futuros. Nós também vamos introduzir a função nodeToPath. A classe node é uma linked list que descreve o caminho encontrado no ponto de chegada até o ponto de partida. A ideia por trás da função nodeToPath é construir uma lista com um caminho reverso, ou seja, o caminho a partir do ponto de partida até o ponto de chegada. Finalmente, nós podemos desenvolver o algoritmo Depth First Search. A função DFS recebe 3 argumentos e retorna node de T se um caminho foi encontrado, e null caso um caminho no labirinto não exista. O primeiro argumento, initial, representa o ponto de partida do labirinto. O segundo argumento, goTest, é uma função que indica se o valor dado é o ponto de chegada do labirinto. Finalmente, o terceiro argumento, successors, é uma função que retorna uma lista de possíveis posições a serem exploradas, dado um valor do tipo T, que, de novo, no nosso exemplo é o tipo mazeLock. A estrutura de dados que define o algoritmo DFS é uma stack, ou pilha em português. A interface básica de uma stack são as funções push e pop. Um exemplo é uma pilha de pratos. O método push adiciona um prato no topo da pilha de pratos e o método pop retorna um prato do topo da pilha. Em ciência da computação, nós utilizamos a sigla LIFO, Last In First Out, para descrever essa interface. Nós vamos utilizar a classe stack, que faz parte da Standard Lib em Java, mas vale ressaltar que essa implementação adquire um lock em ambos os métodos push e pop. No nosso exemplo, esse lock é desnecessário e nós poderíamos utilizar uma estrutura de dados sem um lock, caso performance fosse um problema. Nós utilizamos a variável frontier do tipo stack para armazenar as células que devemos explorar. A primeira célula a ser explorada é o ponto de partida que recebemos na variável initial. Nós encapsulamos as células na classe node. Dessa forma, nós mantemos o caminho que utilizamos para explorar o labirinto, uma vez que node mantém a referência com uma célula anterior através da variável parent. Em seguida, nós temos a variável explored, que é um conjunto de células que foram exploradas. O conjunto explored é utilizado para que a busca não processe a mesma célula mais de uma vez. Após as variáveis frontier e explored serem definidas e inicializadas, nós temos a parte principal do algoritmo, que é um loop. Enquanto existir uma célula a ser explorada, o loop é executado. Existem duas possíveis condições para a função terminar. A primeira possibilidade acontece dentro de um loop, quando a célula de destino é encontrada, e nesse caso a função retorna o caminho tomado até a célula de chegada. A segunda possibilidade de retorno é executada quando um caminho no labirinto não existe. O corpo do código do loop é relativamente simples. A célula que está sendo explorada é representada na variável currentState, e se currentState for a posição de chegada, o algoritmo retorna o valor node.
Nós utilizamos a função goTest para determinar se current state é a posição de chegada. Se current state não for a posição de chegada, nós utilizamos a função successors para calcular as células vizinhas, a current state, que podemos explorar. Nós avaliamos cada célula candidata em um for loop, e se a célula ainda não foi explorada, nós adicionamos a célula na stack, além de marcarmos a célula como explorada. As células retornadas pela função successors têm como parent a célula que estamos processando, current state. Bem, o while loop continua explorando a stack. Se um caminho até a posição de chegada não existir, a função então retorna o valor null. É importante notar o efeito que o uso da classe stack tem na forma como a busca no labirinto é efetuada. A função pop retorna o último valor adicionado à stack através da função push. Essa condição dá o nome do algoritmo depth first, ou seja, profundidade primeiro ao pé da letra. Né? A busca segue um caminho longo até encontrar uma célula sem saída. Só então o algoritmo faz o backtracking, ou seja, dá um passo para trás, e a busca continua da mesma forma até que a posição de chegada for encontrada ou um caminho no labirinto não exista. Em resumo, o algoritmo não garante o caminho mais curto entre os dois pontos. Bem, nós podemos agora rodar o código. A função printResults imprime o resultado da busca em um labirinto. A função também recebe o nome do algoritmo que utilizamos e o labirinto que foi utilizado. Se o resultado da busca é o valor null, nós apenas imprimimos o labirinto. A chance de não existir um caminho cresce à medida que aumentamos o valor sparseness, que controla a quantidade de células do tipo block no labirinto. Bem, se o resultado não é null, ou seja, um caminho foi encontrado, nós utilizamos a função nodeToPath, que mencionamos no começo do vídeo. A função retorna o caminho traçado entre o ponto de partida até o ponto de chegada. Nós então utilizamos a função mark para marcar as células no labirinto com o tipo path. Nós então imprimimos o labirinto. Finalmente, nós utilizamos a função clear para que o labirinto possa ser utilizado novamente. As 4 últimas linhas de código salvam um arquivo que mostra em maior detalhes como a busca é realizada. Eu escrevi essa animação em Rust utilizando a biblioteca ncurses. Eu provavelmente vou fazer um vídeo sobre o assunto no futuro. Programação para o terminal é um assunto interessante. Bem, o importante é observar como o uso de uma stack para explorar o labirinto afeta como a busca é processada. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. No próximo vídeo nós vamos utilizar o material que desenvolvemos até aqui e introduzir o algoritmo Breadth First Search. E até a próxima!